Eu tenho que continuar. Tem que continuar porque o Paysandu virou para cima do Vila Nova. Outra vitória em cima da equipe goiana, agora por 2-1, uma festa incrível no Mangueirão. Se despede com essa vitória da Série B 2024. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar como foi esse confronto, como também falar de algumas despedidas desse elenco bicolor e a situação do atacante venezuelano Esli Garcia e, especificamente, como atuou o venezuelano nesse jogo de hoje. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando, discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar essa virada bicolor para cima do Vila Nova. Primeiramente, mais de 40 mil pessoas no Mangueirão, uma festa muito bonita. Eu fui no jogo, por isso estou gravando o vídeo um pouquinho mais tarde. Minha filha é bicolor, então levei minha filha lá, é bem legal. É o que eu falo, a melhor programação, acho que de um pai que gosta de futebol, é levar o filho para um campo de futebol. E foi uma experiência, outra experiência sensacional, ainda mais que o time dela, o Paysandu, acabou vencendo esse confronto sobre o Vila Nova. Então, uma tarde bem especial em família. Um público de 40 mil pessoas, um pouquinho mais que isso, uma festa muito bonita, mosaico, a torcida incentivando o tempo todo, gritando pelos jogadores, gritando pelo time. No final do jogo, um festival de luz, parece que estava no show do Alok que aconteceu um dia antes, lá também no estacionamento do Mangueirão. Então, assim, uma festa incrível dessa torcida, o maior público dessa última rodada da Série B, por uma situação de um clube que já estava resolvida. Para você ver, o torcedor do Paysandu é tão apaixonado pelo seu clube que ele comparece mais de 40 mil pessoas no Mangueirão, mesmo com uma situação extremamente resolvida. E foi o apoio dessa massa bicolor que estava no Mangueirão que levou o clube à virada, o time à virada dentro de campo. Dentro de campo, um primeiro tempo um pouco mais equilibrado, mas que o Paysandu apresentou vários erros. O segundo tempo, melhor do Paysandu. Mas vamos chegar lá. O primeiro tempo que o Paysandu tentava atacar, tentava criar, mas não tinha tanta criatividade assim. Um pouco a transição ofensiva um pouco lenta e muitas vezes o Vila Nova conseguindo se fechar mais. O jogador mais perigoso da equipe do Paysandu era o Esli Garcia, tentando criar algumas jogadas com drible, um passe um pouco rápido. Mas fica o detalhe, a observação do sistema defensivo do Paysandu que não funcionou no primeiro tempo. Quando eu digo sistema defensivo, não é só os zagueiros, não. É todo o sistema defensivo da equipe do Paysandu. Os dois laterais, não gostei do desempenho dos dois laterais, nem do Edilson, nem do Brian Borges. O meio-campo do Paysandu, muito espaçado com a defesa, com isso, criando espaço para a equipe do Vila Nova atacar. E foi assim que o Vila Nova chegou ao gol. Falha no sistema defensivo pelo lado direito do Paysandu, cruzamento rasteiro, o atacante pega de primeira e finaliza fazendo 1-0 para o Vila Nova. Antes disso, o Vila Nova já tinha criado algumas oportunidades justamente por esse buraco que tinha entre a primeira linha defensiva e a segunda linha defensiva, o meio-campo. Não gostei, meio-campo do sistema de marcação do Paysandu, não gostei nesse confronto. Foi um meio-campo que deixou muito espaço, deixou a equipe do Vila Nova chegar, e o Vila Nova, que não atacou tanto, mas atacou mais no primeiro tempo, conseguiu se aproveitar 10 jogadas, e uma 10 jogadas terminou com 1-0 para o Vila Nova e terminaria assim no primeiro tempo. No segundo tempo, já faço uma substituição, o Márcio Fernandes, ele saca o João Vieira, falando em despedida, provavelmente o último jogo do João Vieira com a camisa do Paysandu, não jogou bem no jogo de hoje, mas é claro que fazer o balanço geral, é o jogador mais regular da equipe do Paysandu, os principais jogadores da equipe do Paysandu, teria que ficar para mim, teria que ficar para a próxima temporada, seria titular novamente da equipe do Paysandu, mas ele sai para a entrada do Luan. Quando entra o Luan Freitas, a equipe do Paysandu no sistema de marcação melhora. O Vila Nova também tem uma outra postura, ganhando de 1-0, com vários desfalques, ficou um pouco mais defensiva, só que no segundo tempo inteiro o Vila Nova fez apenas um chute certo no gol do Matheus Nogueira. Então, explorou os ataques bem menos, o Paysandu se organizou mais com essa substituição e o Luan Freitas entrou muito bem. Inclusive, para mim, abre uma grande questão do Luan Freitas, se continuar no Paysandu, ficar no Paysandu jogando como zagueiro, embora ele tenha atuado como um volante. Mas eu gostaria de ver atuando como zagueiro, porque a zaga do Paysandu nessa temporada não passou uma segurança. Para mim, o melhor zagueiro do Paysandu é o Maia,
Só que nem Wanderson, nem Quintana, que fazia essa dupla com o Maia, para mim conseguiram atingir um nível bom nessa Série B. Então eu teria testado há bastante tempo, já falei aqui no canal, o Luan Freitas junto com o Maia. Mas quando ele entrou agora, entrou como volante, eu espero que ele fique, mas que ele fique, para que ele fique testado realmente na posição dele de origem como zagueiro, porque eu acho que o Paysandu pode sim ganhar um baita de um zagueiro para a próxima temporada, caso o Luan fique, caso ele jogue como zagueiro. Então a entrada dele no meio campo, só reforçando, entrou bem, o Paysandu tentou atacar mais. Destaque também para o Robinho, final de carreira, Robinho correndo, Robinho dando carrinho, Robinho quando perdia a bola corria atrás do adversário, se esforçava ao máximo, tecnicamente até que funcionou enquanto teve vigor físico. Depois, lógico, aí já caiu, aí já complica muito a situação dele. Mas fica aqui o destaque do Robinho, que pode ser que não fique na equipe do Paysandu para a próxima temporada. Eu acho que não, se eu fosse presidente do Paysandu, não permaneceria com ele, agradeceria por tudo. Mas fica aqui também a questão da observação, que realmente o Robinho ele fez uma partida, se dedicou muito na partida de hoje. Achei bem legal a postura do Robinho em campo. Então foi um segundo tempo que o Paysandu tentou atacar mais, corrigiu o erro defensivo, novamente os laterais não foi bem, a marcação do meio campo no primeiro tempo não foi boa, e no ataque tentando resolver, porque no segundo tempo a torcida do Paysandu foi junto com o time, esse Garcia empatou o jogo, e com isso, com esse empate 1-1 com cerca de 20, 22 minutos do segundo tempo, aí o Paysandu jogou pra frente o tempo todo para tentar conseguir a virada, porque era um jogo que não valia nada em termos de campeonato, mas era um jogo bem legal para se vencer, porque a torcida compareceu em mais de 40 mil torcedores no estádio, e o Paysandu, praticamente no último lance da partida, chegou ao gol da virada, da vitória de 2-1 em cima do time do Vila Nova. Falamos aqui um pouquinho na introdução do Wesley Garcia. O Wesley Garcia foi o jogador mais perigoso da equipe do Paysandu. Não acho que o Boia fez uma boa partida. O trio de ataque titular do Paysandu foi Boia, Nicolas e Wesley Garcia. Boia e Nicolas, para mim, eu achei um pouquinho abaixo. O Nicolas é aquela questão, sempre guerreiro, sempre brigando, sempre disputando a bola. Deve ficar para a próxima temporada, ainda tem contrato com o clube. Mas para a próxima temporada, para mim, tem que pensar no centroavante para ser titular da equipe do Paysandu. O Nicolas entrando no segundo tempo, tentando alguma bola aérea, que ele ainda é forte na jogada aérea. Mas, enfim, isso a gente vai ter tempo para discutir. Então, desse trio de ataque da equipe contra a equipe do Vila Nova, o melhor foi o Wesley Garcia. E detalhe, vamos falar agora do venezuelano. Porque me encantou vários aspectos do venezuelano vendo o jogo do estádio. Porque uma coisa é você fazer análise da televisão, você consegue fazer análise, obviamente, mas do estádio dá uma percepção melhor. E você vê o Wesley Garcia funcionando na parte tática, tá? Voltando para marcar, ele não marca com primor, mas não vai marcar com primor. Tá? Você exigir que o Wesley Garcia, com aquele corpo dele, marque com primor, também você está pedindo demais, não tem como. Mas se ele volta para recompor, percebi, no sem bola ele tenta voltar para marcar, ele volta para marcar, ele corre, às vezes ele aparece lá como lateral defensivo para ajudar a defesa. Então, taticamente, eu acho que ele funciona e tecnicamente, o Wesley Garcia, ele foi o melhor jogador do Paysandu na partida, o jogador mais perigoso da partida. Isso cai por terra muitas questões. Muita gente fala, o Wesley é jogador de segundo tempo. E eu sempre bati nessa tecla. Não! O Wesley é jogador de primeiro tempo. É o principal atacante da equipe do Paysandu. Precisa ser titular. Tem que ser titular. O Wesley Garcia, ele foi o melhor jogador do Paysandu. E no primeiro tempo, obviamente, o jogador mais perigoso do ataque do Paysandu. Então por que eu vou tirar o jogador mais perigoso do meu time para colocar ele no segundo tempo? Isso aí não tem até lógica. Conversando com amigos meus, eles concordaram. Falaram, não, o Wesley realmente fez um primeiro tempo muito bom, mas ele é melhor no segundo. Não existe isso. Para mim, na minha concepção, vocês deixam a opinião de vocês, mas para mim não existe. Para mim, por que eu vou tirar o melhor jogador do meu time para colocar um pior que ele e deixar o melhor para jogar cerca de 20, 15, 10 minutos como ele tem entrado? Para mim isso não entra na cabeça, para mim isso não tem nenhuma lógica. Então o Wesley Garcia era assim para ser titular. Como eu fiz a gravação do vídeo da prévia desse jogo contra o Vila Nova, o Wesley Garcia, para mim ele seria titular dessa equipe do Paysandu e foi titular da equipe do Paysandu, mas porque talvez é o último jogo, a torcida estava cobrando, ele entrou como titular e ele arrebentou. Ele jogou muita bola, ele deu passe, ele deu drible, ele deu velocidade, ele fez gol, terminou como artilheiro do Paysandu na temporada. É como eu digo, eu não sei como vai ser o futuro do Wesley Garcia. Se ele vai para a seleção da Venezuela, vai jogar Série A, vai para a Europa, vai virar um grande jogador, eu não sei, mas não me interessa também pensar num futuro um pouco mais distante. Me interessa o hoje. E hoje ele é o principal jogador do Paysandu, principalmente de ataque.
E ele não joga na equipe do Paysandu, né? Não jogou. Como eu falo, não jogou, ele realmente jogou muito pouco. Para um jogador do nível dele, jogou muito pouco. Essa Série B ele deveria ter sido mais aproveitado. E o jogo de hoje contra o Vila Nova foi uma amostra dessa ideia que eu tenho sobre o Wesley Garcia. A renovação dos contratos está nas mãos do Wesley Garcia. O clube fez uma proposta de contrato que a gente não sabe valores, não sabe se é o valor que ele pede ou que ele pensa em receber no Paysandu em termos financeiros, a gente não sabe. Porque uma coisa, muita gente fala, agora só depende dele. Sim, mas a gente não sabe qual a proposta que foi, né? Fazer uma proposta é fácil, vamos ver qual o nível financeiro de proposta é. E outra coisa, a questão esportiva pesa muito. Porque o Wesley Garcia é um jogador que não está tendo tanta minutagem com o Márcio Fernandes. Isso a gente bate aqui nessa tecla. E o Márcio Fernandes ficando, qual a garantia que tem que ele vai ser titular do Paysandu para a próxima temporada? Então o jogador pensa nisso. É lógico que o jogador ele pensa na parte financeira, mas ele pensa também na minutagem, de aparecer. Ano que vem ele já está 25 anos, então assim, não é nenhum garoto também. Então ele vai pensar na carreira dele, em propostas, vai para a Venezuela conversar com a família dele, mas eu creio que essa questão de minutagem, ele ter pouco tempo de minutos em campo com a camisa do Paysandu, para mim, eu acho que isso acaba jogando contra a permanência dele no Paysandu, porque eu acho que ele vai considerar isso também. Depois do jogo, quando acaba o jogo, outra cena bem bacana desse Garcia, todo o time do Paysandu no meio campo, e ele vai junto à organizada do Paysandu e começa a pular, começa a comemorar sozinho. Sozinho. Não tinha nenhum outro jogador do Paysandu com ele. É algo que eu falei, do estádio, é legal você observar isso. Então ele pulava, ele cantava, ele vibrava, a torcida gritava o nome dele, ele pulava de novo e era o único jogador do Paysandu que se dirigiu à torcida do Paysandu dessa maneira e fez uma festa junto com a torcida. Quando ele saiu também, ele aplaude todo o estádio, enfim, não sei se foi uma despedida, não sei o que aconteceu. O que acontece, no meu entendimento, o Paysandu precisa sim fazer um esforço para renovar com esse Garcia. Não compraram caro, Kelvin. Compraram caro, ele nem joga. Não posso nem falar, César, ele é bom, ruim, ele não joga. Ele entrou numa fogueira contra o Santos, depois não jogou mais, o lateral esquerdo. E ele hoje era a terceira opção de lateral esquerdo e foi comprado caro. Cerca de 800 mil reais por 50% dos direitos federativos dele. Não sei, não entendi essa contratação por esse valor para um jogador que não atua. Então, por que não investir no Wesley Garcia, jogador jovem, o melhor jogador do seu time, um jogador que tem identificação com a torcida tem identificação com ele, um jogador que tecnicamente ele te rende em campo, e é tão difícil você achar isso nos últimos tempos, porque a torcida bicolor é tão sofrida em relação a algumas contratações ou várias contratações, a identificação. O último jogador mais identificado foi o Nicolas, que agora pode estar um pouco embaixo, mas tem uma identificação com a torcida do Paysandu. Então o Paysandu, a verdade, contratou vários bondes ao longo do ano, gastou tanto dinheiro em contratação errada, que quando acha quando tem o mérito sim de contratar porque ele já tinha arrebentado na Venezuela na temporada passada, no Deportivo Táchira, não vai fazer um esforço para mantê-lo, sendo que essa renovação contratual já teria sido feita no primeiro semestre, que não teria discussão, sabe? Já percebeu que o jogador é bom e ia se valorizar, renova logo. Mas não quiseram renovar. Não quiseram por causa do Hélio, essa questão, não sei. Mas quem manda é o presidente, na época o Maurício Edgar. Então teria que sim ter renovado quando ele estava mais barato, vamos assim dizer, porque ele sempre demonstrou valor quando vestiu a camisa do Paysandu. E espero que ele fique, porque a torcida tem essa identificação e é importante você segurar esses jogadores que dão qualidade. Dentro de campo dão esse retorno técnico, podendo dar um retorno financeiro e tem esse retorno com a identificação junto com a torcida. É isso que o Paysandu precisa. Vamos falar do planejamento do Paysandu para 2025 ao longo das próximas semanas, dos próximos dias, contratações, dispensas, muita coisa para a gente falar. E daqui a menos de 2 meses o Paysandu vai estrear no Campeonato Paraense, sendo que 2 de janeiro tem um clássico contra a Tunaluso brasileira. É isso, meus amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. A despedida do Paysandu na Série B, com a vitória sobre o Vila Nova por 2-1. Um abraço e até o próximo.